Rapaziada, olha só, lançou essa semana na China e já chegou pra gente testar e fazer aqui os testes de jogos nele. O Poco M5 com o Helio G99. Eu tô realmente curioso para trazer os resultados desse celular, ainda mais pelo preço dele. O Poco M5 foi lançado no dia 6 de setembro. Ele tem o processador Helio G99 da MediaTek, uma GPU Mali G57. Esse modelo aqui tem 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno. A tela dele é um display IPS com resolução Full HD, 90 Hz de taxa de atualização e 6,58 polegadas de tamanho físico. Para finalizar, a gente tem uma bateria de 5.000 mAh de capacidade. Em seu lançamento oficial, o queridíssimo Poco M5 saiu pelo preço camaradinha de R$770. Exatamente isso. A linha Poco M é conhecida aqui no canal por ser barata e possui processadores de nível de entrada. Por isso, todos os jogos de hoje estarão com gráfico no mínimo, tá certo? Vocês também já sabem quais são aqueles 11 jogos que a gente joga, né? E se você ainda não sabe, apenas continue assistindo para descobrir. Aliás, não vai ter Fortnite dessa vez no Roda Liso, porque infelizmente o game não é compatível com o celular e não deixou a gente instalar. Uma pena. Por fim, quem vai competir com o Poco M5 nessa bateria de testes é o Moto G42, outro smartphone a nível de entrada que possui um Snapdragon 680 como chip de processamento. Nós abrimos a nossa grande lista de jogos com Asphalt 9. Por aqui o Poco M5 fez 30 frames de média com 94% de estabilidade, uma autonomia de 4 horas e 45 de duração. O G42 ficou para trás nessa rodada, já que ele pontuou apenas 27 quadros a 95% de estabilidade, mas fez 6 horas de autonomia. Quem leva essa é o Poco M5, selo roda para ele. E o codezinho tá chegando aqui para a gente animar os ânimos. Só que infelizmente não é o que vai rolar por aqui. O M5 atingiu uma frame rate média de 40 quadros com estabilidade de 98%. 4 horas e 10 de autonomia da bateria. O G42 empatou, ele saiu com uma exata mesma pontuação, 40 quadros a 98%. Só com uma autonomia superior, deu 6 horas e 25 de duração. Selo roda para os dois celulares, os gráficos no mínimo, lembre disso. Na rodada do FreeFast você já sabe exatamente o que rolou, não é mesmo? O Poco levou o fogo livre com 60 frames a 100% de estabilidade e 6 horas e 20 de jogatina garantida longe das tomadas. Já o G42 também gabaritou, como sempre acontece por aqui, né? Já o Moto G42 também foi muito bem com seus 59 quadros de média a 100% de estabilidade e 6 horas e 40 de autonomia. Selo roda liso para os dois celulares no Free Fire. E para o nosso queridíssimo PUBGzinho a gente tem mais do mesmo. A frame rate do M5 foi a mesma dos clássicos, 40 frames, só que com 98% de estabilidade e 4 horas e 10 de autonomia. O G42 infelizmente foi pior que o concorrente, já que ele marcou míseros 30 quadros médios com 99% de estabilidade e impressionantes 7 horas de duração. Selo roda para os dois smartphones, porém quem saiu melhor aqui foi o Poco M5. A performance foi bem tranquila no Genshin. Sinceramente eu pensava que ele sairia bem pior, de verdade. O Poco M5 conseguiu segurar sem problema os seus 43 frames de média com 89% de estabilidade e 5 horas de autonomia. O G42 ficou para trás com uma quantidade bem significativa de quadros. Ele marcou 33 frames de média com 93% de estabilidade e a autonomia da Motorola foi de 5 horas e 5 minutos. Selo roda para os dois smartphones, mas quem levou a melhor novamente foi o Poco M5. Lembrando, gráficos no mínimo. O Life After é aquele game chinês, então nada mais justo do que ele rodar com maestria no Poco M5, não é mesmo? Exatamente. A gente conseguiu atingir uma taxa de quadros médio de 89 frames a 100% de estabilidade com 5 horas e 40 de duração da bateria. O G42 foi aniquilado pela competição, pontuando somente 43 frames médios com 64% de estabilidade e 3 horas e 40 de duração. Selo roda competitivo para o Poco M5, rodou super bem o Life After com os gráficos no baixo, obviamente, e com certeza consegue levar o game tranquilamente subindo algumas opções no visual. No Battle Royale mais recente da nossa lista, o Poco se saiu super bem. O M5 marcou 40 quadros de média com 97% de estabilidade e 6 horas e 15 de duração da bateria no Apex Legends com gráfico no mínimo. O G42 não conseguiu ir tão longe quanto o concorrente, ele pontuou somente 30 frames médios e 100% de estabilidade
com 9 horas e 25 de duração. Selo roda para os dois smartphones, mas novamente o Poco levou a melhor. É interessante analisar os resultados do Battle Prime nos nossos celulares porque de vez em quando a frame rate consegue ir bem acima do esperado. Só que infelizmente não foi o que aconteceu por aqui. Dessa vez o Poco M5 pontuou 45 frames de média com 99% de estabilidade e uma autonomia de 2 horas e 55, quase 3 horas. O G42 superou o concorrente nessa rodada, pontuando poderosos 57 frames com estabilidade de 96% e 7 horas e 10 de duração. O selo roda liso para os dois smartphones. O Diablo Immortal não costuma dar muita abertura para celulares de entrada e foi o que aconteceu por aqui. O Poco M5 pegou apenas míseros 30 frames de média com 99% de estabilidade. Deu 5 horas e 40 de autonomia. O G42 teve exato o mesmo resultado, 30 frames de média com 99% de estabilidade também. Só que com a autonomia batendo aí nas 4 horas e 30 de duração. Selo roda para esses dois carinhos. No teste do Mortal Kombat, o Poco M5 martelou o game com impressionantes 75 quadros de média com 95% de estabilidade, um resultado acima do esperado. A autonomia dele ficou em 2 horas e 55, o que é um pouco decepcionante, né? Ele puxou bastante do celular. O G42 terminou abaixo dos 60 frames, pontuando apenas 54 quadros de média, com 97% de estabilidade e 6 horas e 30 de autonomia. Selo roda competitivo para o Poco M5, hein? Show de bola! O desempenho no Tower of Fantasy nos surpreendeu tanto positivamente quanto negativamente. Se liga o porquê disso. A gente se decepcionou um pouco por conta da falta de instabilidade, principalmente na hora de atacar ou só enxergar algum grupo de monstros. A parte boa disso tudo é que, apesar dessa variação de frames, o game nos deixa ir a 90 frames sem nenhum empecilho. Não existe trava no software para impedir o jogo de pegar essa taxa de quadros. Apesar de chegar até os 90 frames, a média do Poco foi de 43 na jogatina padrão, com 45% de estabilidade e apenas 3 horas e 20 de duração da bateria. Selo roda para o Tower of Fantasy, com os gráficos no mínimo, esse pouquinho M5. E a temperatura, meus queridos? O ambiente regulado para 24 graus, a gente jogou meia hora de COD Mobile no modo Battle Royale com gráfico no máximo, tá? Para esquentar bastante o aparelho. Após esse período, ele aqueceu 9 graus na sua superfície e foi de 100% de carga para 93%. O que dá para concluir disso tudo é que o Poco M5 não esquenta muito e a sua bateria consegue segurar longos períodos de jogatina. Você vai poder ficar tranquilo quanto a isso. Mas e que excelente roda liso foi esse, não é mesmo, meus amigos? Tudo nos conformes. Um celular baratinho que roda bem os games com gráfico no baixo, tem 90 Hz de taxa de atualização e uma bateria magnífica para o que ele se propõe a fazer. O Poco M5 é sim um ótimo custo-benefício se você for importá-lo do AliExpress. Porém, há sempre aquele risco de taxação, né? Então esteja ciente disso e procure se informar bem antes de ir tacando ele no carrinho. Outro detalhe importante é acrescentar aqui, olha só, eu sei que o celular está barato, que algumas lojas estão colocando aí cupom e saindo por menos de R$700. Eu sei de tudo isso, mas pelo amor de Deus, não compre mais a versão de 64 GB. Por mais barata que ela seja, investe um pouquinho mais e vai em 128 de armazenamento. Vocês vão me agradecer depois por ter comprado a versão de 128. Enfim, para não perdermos o costume, o Poco M5 levará um selo roda no teste de jogos. O Poco M5, saindo aqui do Roda Liso, vai direto para o canal Tech Mobile, vai ter link aí na descrição, a gente vai fazer um reviewzinho completo dele para testar as câmeras, testar a bateria, de fato, testar a tela, testar tudo que tem nele, tá bem? A gente importou ele pela AliExpress, aliás, eles nos enviaram pela AliExpress. A gente vai deixar um link na descrição, então, com versão de 64 e de 128 GB para você dar uma olhada por lá. Ele nos foi taxado bem alto, diga-se de passagem, deu R$930 porque ele veio pela DHL. Se você comprar pelo Correios normal, não deve ser taxado assim. 930, rapaz, vocês não têm ideia. Um abraço, até o próximo vídeo.